Já tá, beleza, tranquilo, desculpa. Boa noite. Boa noite e mais um dia de entrevista com os candidatos a deputado por Araraquara. Hoje nós temos aqui caminhoneiro Rogério Reame, 39 anos, empresário na área de transportes e candidato a deputado federal pelo PSL. Boa noite, Rogério, e obrigada por aceitar o nosso convite, tá? Boa noite. E vamos lá. Primeiramente, queria agradecer a Deus, tá? E agradecer a oportunidade do Imparcial de dar esse espaço para a gente vir aqui e expor nossas ideias dentro da cidade e para o Brasil todo aí, para quem nos acompanha, tá? Certinho. Uma primeira pergunta que a gente costuma fazer a todos os candidatos. Por que você acredita ser a melhor opção de voto do araraquarense? Tá. Isso é uma pergunta que, se a gente for parar para pegar ela a fundo, a gente fica um pouco altivo, né, de dizer que eu sim sou a melhor opção de voto, sem responder isso de uma forma sem atacar e menosprezar os demais candidatos. Eu não tenho essa característica, tá? Eu não vou dizer que eu seja a melhor opção, tá? Eu vou dizer para você que eu sou uma das, e que eu vim para fazer uma política diferente dessa que nós temos implantada já ao nosso meio, não só aqui em Araraquara, mas em todo o território nacional. Então eu não vou me colocar superior e nem abaixo dos demais candidatos. O que eu prezo hoje, né, e o que eu luto é para a gente ter uma política de igualdade para todos, luto pela família tradicional, tá, e pela moralidade. Eu acho que isso que a gente tem que ter, independente de partidos. Certinho. Você, como bolsonarista, que todo mundo sabe, como vê a campanha da grande mídia batendo forte em cima do candidato Bolsonaro? Porque essa semana foi só para bater no Bolsonaro. Eu vou colocar isso daí no âmbito presidencial, né? As pessoas se assustam com o crescimento que ele está tendo. Por quê? Porque nós não temos fundo partidário, como muitos sabem, eu particularmente não tenho, tá? Quem faz a nossa campanha são as pessoas que estão atrás dessas câmeras aqui, voluntariamente, compram o material, eles compram nossas camisas, eles nos ajudam. Então isso é uma coisa que nunca se viu na política dentro do Brasil. Pessoas que têm orgulho de vestir uma camisa de um partido, de um candidato, e que saem para a rua sem ganhar nada, por convicção, para fazer a nossa campanha. Então a mídia não entende, porque no Brasil a política é movida a dinheiro, e muito dinheiro. Então isso nunca foi visto. Isso apavora as outras pessoas que estão aí concorrendo junto com a gente. Certinho. Você representa um nicho que na última greve parou o país. Quais as leis que você pretende implementar para que isso não aconteça mais? O que os caminhoneiros precisam que ainda não foi atendido? Isso é uma coisa que abrange muitos pontos, tá? A maioria das pessoas não tinham e não enxergavam a nossa categoria com a importância que ela realmente tem. Nunca se imaginava que uma categoria cruzar os braços, sem fazer desordem alguma, poderia parar um país de norte a sul, do Oiapoque ao Chuí. Então foi provado que sem bagunça, sem desordem, num simples cruzar de braços, a gente parou isso daqui, né? Essa parada nossa, isso daí foi porque a gente chegou aos extremos do que dava para a gente continuar. Teve resultados? Eu vou dizer para vocês que teve mais negativos do que positivos. A população em si sofreu muito junto com a gente. E eu queria também fazer um agradecimento público à população que esteve com a gente nos postos de gasolina, que levou água, que levou comida, que entendeu a nossa situação, que entendeu que aquilo era necessário para aquele momento, tá? Então hoje nós temos muitos pontos que têm que ser revistos.
nós não temos condições de trabalho. A situação do nosso trabalho, o desempenho do nosso trabalho é desumano em muitos pontos nas estradas. Faltas de condições de banho, Sim. banheiros, alimentação, pátios com condições de pernoite para a gente parar, enfim, uma série de coisas que se eu for entrar aqui a gente vara à noite. Então isso tem que ser revisto, tem que ser junto com a categoria, a gente vai ter que unir essa categoria, a gente vai ter que ver esses pontos juntos, porque é impossível uma pessoa sozinha sentar na frente de uma câmera e dizer que ele tem esse poder nas suas mãos de decidir por uma massa muito grande. Eu não tenho, nunca terei essa pretensão dentro de mim. Você falou de essas dificuldades que o caminhoneiro passa, né? Um dos pontos apontados durante a guerra era a falta de áreas de descanso nas rodovias, sendo que hoje em dia é cobrado, né? Multas. Um certo tempo, né? Sim. De descanso do motorista, né? Perfeitamente. E mesmo com esses preços altíssimos, né? Que a gente paga no pedágio, né? E não tem área de descanso, né? Não, isso daí quando eu estive 11 dias em Brasília nessa última greve, só pesquisar vocês vão ver isso, eu tive 11 dias consecutivos lá dentro e nós somos multados, dá o nosso horário, a gente tem que dirigir um determinado tempo e nós temos que parar por 40 minutos. Se nós não paramos, quando o guarda rodoviário vai fazer a fiscalização do caminhão, ele pede o disco de tacógrafo do caminhão. Lá mede a quilometragem, lá mede o tempo que você está dirigindo e a velocidade que você anda. E se você não fizer essa parada, você é autuado em cima do seu disco de tacógrafo. Quer dizer, porque você está violando a lei. Detalhe, como que você pode fazer essa lei dar certo, sendo que deu seu horário em qualquer local da estrada, a ermo, você vai parar no acostamento, sendo que você não tem acostamentos em estrada e você não tem segurança, não tem como fazer essa parada. Então isso é uma coisa que foi discutido diretamente em Brasília, já com o Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados. Certo. Já tem pergunta na internet? A Margarete Cristina está perguntando quais são as suas propostas na saúde, educação e segurança. Vamos lá. Gente, esses 3 pontos, eles são colocados para a gente de 2 em 2 anos. Por que de 2 em 2 anos? Nas campanhas para federais, né, e para as municipais, todo mundo faz discursos lindos, discursos bem montados por marqueteiros sobre segurança, sobre saúde, sobre educação. Todo mundo sabe, qualquer um de vocês que a gente sentar e conversar aqui, sabe onde está as deficiências nesses 3 fatores. Só que ninguém quer fazer nada. Pessoas querem sentar atrás de uma câmera, estudam antes de vir aqui, leem, para fazer um discurso maravilhoso. O que eu posso dizer para vocês é que eu não vim aqui para prometer nada para ninguém. Nunca fui deputado na minha vida. Vai ser o primeiro mandato, se Deus assim permitir. Então, primeira coisa que nós temos que chegar em Brasília, na minha opinião, chegar, sentar e enxergar o tamanho do problema que nós temos, nível Brasil, não nível Araraquara, nem nível Estado de São Paulo. Para a gente conseguir criar uma situação que nos dê condições de distribuir esse dinheiro para esses 3 campos necessários. Por quê? O que eu entendo, isso é uma opinião minha, o problema do Brasil hoje, o Alckmin disse que há alguns dias atrás aí, alguns meses, que o problema do Brasil era a falta de arrecadação. Na minha opinião, não, é excesso de corrupção. O dinheiro que sai lá de Brasília, se sai 1 milhão, ele vai chegar a menos de 100 mil aqui, porque ele vai se perdendo no caminho. Então o problema de segurança, de educação, esse problema que ela me fez a pergunta, é um problema totalmente ligado à falta de caráter, tá? E ao excesso de corrupção. E mais um detalhe que eu queria colocar, se vocês me permitirem, que aquilo que acontece em Brasília lá, aquelas pessoas que se dizem corruptos, que todo mundo fala que são corruptos, que estão lá, são eleitos por nós. Sim. Então, se tem corruptos lá, porque o povo que está aqui do outro lado, somos nós, na grande maioria, elegemos eles. Então, aquilo é um reflexo de nós. Aquilo que está em Brasília hoje é reflexo do povo, que troca seu voto por um saco de cimento, por uma cesta básica, e está aí o resultado. Certo. E como você vê também a reeleição? Porque pelas pesquisas, o que a gente percebe, quem está lá continua. As pessoas falam, nós precisamos trocar
nós precisamos modificar, mas os votos são os mesmos, né? Porque veja aí, ó, a Dilma parece que vai ser eleita senadora. Mais bem votado de Minas Gerais. Então, certo. O Collor de Mello já está lá e continua sem nem outros. Alguns até os filhos deles, né? Sim. Estão concorrendo, né? Com chance de ganhar, né? De se eleger. Certo. No meu entender, o que acontece? O Brasil, ele é comandado pelas mesmas pessoas desde 1985. Eles saem do Senado, vão para a Câmara, saem da Câmara, vai para a presidência, da presidência eles vão para o Ministério, no Ministério eles voltam a ser deputados, depois vão a senadores. Eles criaram um emaranhado entre eles ali que os blindam de tudo. Então é sempre, ali não existe praticamente oposição hoje dentro do governo federal e nem dos governos estaduais. Eles se dizem inimigos, mas agora nas eleições vocês viram, fora nós do PSL, todos estão unidos. Eles se uniram com tudo e com todos que dessem massa para eles que eles se elegessem. Então antes do cara assumir como presidente da República, já está tudo sorteado, os ministérios estão sorteados, quem vai ocupar os ministérios, já está tudo pré-programado. Por quê? Eu te apoio, só que você já tem que me deixar tudo programado, aonde eu vou trabalhar, o que está na minha mão, a verba que eu vou ter para queimar, e aí que entra a nossa situação. Nós, hoje, com esses aparelhos que estão aqui, só não sabe da verdade quem não quer saber. Quem não quer é muito fácil a gente ficar reclamando aí que um político é corrupto, que o outro é isso, que o outro é aquilo, mas caramba, quem que põe eles lá? Exato. Não somos nós que votamos? Não somos nós que vamos lá na urna e damos nosso voto para ele? Então eu vou trocar meu voto por uma cesta básica. É 45 dias de campanha. Eu peguei 3 cestas básicas. Eu vou vir 45 dias feito um rei. Com 3 cestinhas básicas. Caramba, eu vou padecer por 4 anos na mão desse cara? Porque se ele está me comprando com uma cesta básica, já está na cara que ele é um corrupto. Que ele veio. Para que ele veio? Está na cara. Entendeu? Isso é revoltante. Até me perdoa vocês, mas eu vou além. Eu não aguento. Por favor. Todo mundo, né, fica... Você é favorável às reformas trabalhistas e da Previdência que tanto se diz necessária nesse momento para que o país saia dessa crise econômica? Vamos a outro ponto. Nesse ponto aqui, das reformas, né, do INSS, reformas trabalhistas. O problema daqui, eles falam que não tem dinheiro a longo prazo para pagar os aposentados. E hoje, se você for tentar se aposentar, você morre e não se aposenta. Um adendo que eu quero fazer nesse aspecto. Se uma pessoa for presa no Brasil hoje, com 40 dias a esposa dele está recebendo R$ 1.297, que é auxílio presidiário para a esposa, e cada criança R$ 69 do Bolsa Família. Mas uma pessoa que trabalhou a vida inteira, ele não consegue se aposentar. E às vezes, quando ele se aposenta, ainda corta a aposentadoria porque ele fala que ele morreu. Ele tem que ir lá se arrastando e provar que ele está vivo para ele continuar recebendo. Tá, isso é um ponto. Outro detalhe, o problema que está aí é o excesso de corrupção mais uma vez. A Georgina, em 2003 ou 2004, ela roubou bilhões. Aquela advogada do Rio de Janeiro. Ela ficou presa um certo tempo, ela está solta, o dinheiro nunca voltou. Então o problema do INSS não é falta de arrecadação, não é falta de contribuição, é excesso de corrupção. Desvio, né? Desvio, né? O dinheiro existe, né? Existe, está lá, só que eles roubam. Não tem como a gente enfeitar isso. Isso é a verdade nua e crua. No projeto de vocês, do PSL, do Bolsonaro, o que vocês pretendem fazer para combater esse tipo de corrupção que é aí banhada, né, em Brasília? Porque um presidente, ele não consegue governar o país sem deputados, sozinho, sem né? senadores. E como é que ele vai fazer isso em meio a esse mar de corruptos? O que acontece? No nosso plano que nós tivemos lá, firmados, nós precisaríamos no Brasil todo fazer acima de 260 deputados, nível Brasil, todos os Estados Unidos. Por quê? Porque nós teríamos a maioria dentro da Câmara. Tem 513, nós teríamos a maioria, nós conseguiríamos votar
as coisas dentro da Câmara, sem aquela historinha do toma lá e da cá. Pô, eu voto a favor do seu projeto, só que você tem que liberar dinheiro para mim. Entendeu? Isso tem que acabar. Por quê? Porque nós estamos passando uma situação crítica financeira e nós temos que continuar abrindo buracos para continuar dando governabilidade para esse país. Então, para você fazer alguma coisa que é necessária para o país, você quer dinheiro. Só que você foi eleito por mim, você é um representante. Esse mandato de deputado federal não é meu, esse mandato é do povo. Eu sou um mero representante que estou lá para legislar pelo povo e não por favores próprios. Agora eu vou responder a sua pergunta. Sim. Nós temos que moralizar aquilo lá. Todo mundo pode dar risada atrás das câmeras, mas é isso que a gente precisa. A gente precisa de pessoas de garra, que não tem rabo preso com ninguém, para dar o soco em cima da mesa e segurar no peito o negócio. É isso que a gente pensa. Nós temos que ter a maioria dentro da Câmara, para a gente ter governabilidade desse país. E no nosso governo não tem ministério nenhum doado para ninguém, não foi feito leilão de ministérios. Ele vai ter total liberdade, Jair Messias Bolsonaro, de dar esses ministérios às pessoas que ele achar de bem de fazê-lo. Só isso. Certo. Tem alguma pergunta? A Daniela Simões Correia está perguntando que projeto o candidato tem para a nossa educação. E o que o senhor acha da corrupção no país? Isso já respondeu, né? Já respondi. Já respondeu isso. E vamos aí então cutucar um pouquinho o candidato, não é? Me explica aí sobre o 13º que o General Mourão. Isso. Tá. Soltou lá em uma palestra e a mídia, a grande mídia, está aí jogando que ele é contrário ao 13º, que ele vai leis trabalhistas. que ele vai acabar com as leis trabalhistas. O que o senhor tem a dizer? Bom, vamos lá de novo. O que foi colocado ali foi feita uma composição, uma comparação entre o mercado de trabalho americano com o brasileiro. As composições e os direitos de lá para cá. Comparações. Nos Estados Unidos é notório, todo mundo sabe, que lá você não tem férias, lá você não tem 13º. Só que lá, como o capitalismo é bem afinado e muito bem colocado, você ganha bem. Você tem um salário digno. Hoje, uma pessoa para desempenhar uma função aqui que ele ganha R$3.500. Aqui, lá ele vai ganhar quase 16 mil. Então lá, a nossa aposentadoria é privada. Lá a aposentadoria você vai contratar, você recebe o seu salário no teu banco e você contrata a sua aposentadoria privada. Lá você sabe, quando você se aposentar, qual o valor que você vai receber, e você vai receber, porque é privado. Ninguém vai roubar o seu fundo de pensão, ninguém vai tirar o seu direito. Então hoje criou um pensamento retrógrado que existem esses direitos e as pessoas se apegam, e isso atrasa a vida deles. Só que isso foi feito uma comparação e não pode ser mudado isso dentro do Brasil, porque nós temos uma legislação que nenhum presidente vai conseguir quebrar, ninguém vai conseguir tirar. Ele só fez um comparativo, o que acontece lá, o que acontece aqui, para nós entendermos o tanto que nós estamos atrasados. Só que isso não cabe a um deputado e não cabe a um presidente mudar isso daí. Isso teria que ser feito um referendo popular, nacional, para que a população viesse às urnas e votasse a favor ou contra isso. Então isso é fake news, isso é mentira. O senhor acha que foi a fala do general Mourão foi distorcida? Distorcida, e foi posto só a parte a qual ele fala sobre o assunto. A parte final e a parte anterior não foi colocada no vídeo, que é o que sempre fazem com o Bolsonaro, é o que sempre fazem com a gente. Você entra num assunto polêmico, como eu entrei aqui agora, que eu estou fazendo essa explicação, se você cortar o início desse vídeo, cortar o final, é só colocar o que eu estou dizendo, eu sou um vilão, eu vou ser um monstro para todos. É isso aí. Isso aí. Em cima da pergunta da Daniela, né, que tinha perguntado sobre a educação, o que o senhor acha, o senhor é a favor ou contra a escola sem partido, projeto? Tá, vamos lá. A escola, ela está lá para nos dar nortes, como que eu vou colocar para vocês entenderem? Lá a escola não foi feita para formar militantes. A escola não está lá para educar teu filho, a educação do seu filho quem dá é você. Ele só vai lá para aprender matérias, correto?
Na minha casa eu educo meus filhos. A educação deles é feita por mim. Eles vão lá aprender a escrever, né? Aprender a ler, aprender a multiplicar, a somar, enfim, eles vão lá para aprender isso. E na escola, na minha opinião, não é um lugar de formarem militantes, chegar a impor política. Não é deixar de comentar sobre política, a política faz parte da história, a política ela tem que ser colocada para as pessoas entenderem, mas não imposta. Hoje, se você falar, se você for com uma camisa dessa daqui dentro de uma universidade, o cara pira, ele te joga para fora da sala, ele te agride, ele te chama de fascista, bicicletista, eletricista, de um monte de coisas. Então isso é ridículo. Isso que acontece dentro do Brasil é ridículo. E a esquerda, eu vou colocar isso aí, eu não gosto muito da esquerda, mas eu vou colocar. Eles nos chamam de homofóbicos, de agressivos, né? De um monte de coisas que nós realmente não fazemos. Hoje, se por exemplo, eu tenho na minha página um homossexual que falou que ia votar no Bolsonaro. Ele foi espancado até quase a morte. Tá ali. O cara tá arrebentado porque ele falou que ia votar no Bolsonaro. Então quem é intolerante? Quem é agressivo? Não somos nós. Aquele rapaz que esfaqueou o Bolsonaro, ele está no nosso meio. Ele poderia ter morrido espancado ali. Ele não saiu nem um olho roxo do meio de nós. Nós temos uma pessoa de idade de Curitiba, no Paraná, que estava fazendo campanha, um candidato a deputado federal do PSL pelo Paraná. Ele estava panfletando numa praça. Um senhor de idade panfletando ele mesmo, dinheiro dele, material dele, mão de obra dele, fazendo o trabalhinho dele. Ele foi espancado, estava traumatizado, caminhando internado. Por quê? Porque ele é do PSL, porque ele está do lado do Bolsonaro. Então quem é intolerante, eu pergunto para você? Quem é agressivo? Fica no ar. Sobre identidade de gênero nas escolas. Perfeitamente. Você acredita que isso possa ser colocado para os alunos, pelos professores? Ó, isso é mais uma polêmica. Você gosta de polêmica? Gosto. Então vamos lá. Por isso que eu te chamei. Toma nós aqui. A parte que diz respeito à opção sexual de cada cidadão dentro da sua individualidade. Individualidade da pessoa, é dela, do indivíduo em si, não é plural, é singular. Então, no meu entender, e eu vou chegar na escola na sequência, o que a pessoa faz da vida particular dela, dentro da casa dela, no quarto dela, seja com um homem ou com uma mulher, não diz respeito à minha pessoa. Eu não tenho nada a ver com aquilo. Não é problema meu. É isso que nós pensamos. Eu não sou contra gays, eu não sou contra homossexuais. Eu sou contra você chegar numa escola e pegar um livro, que aquilo lá para mim é uma pornografia, que nós temos aqui dentro da Monteiro Lobato. Dentro daqui nós temos esse livro, aqui dentro da Biblioteca Monteiro Lobato, aqui em Araraquara. Nós temos essa publicação, a qual para mim aquilo é pornografia pura, nojenta. E expor isso para uma criança de 5, 6, 7, 8 anos de idade, para mim, no meu entender, eu repudio isso. Eu não quero isso. E sou totalmente contra. Alguma pergunta, Augusto? Não sei o que eu quis dizer aqui, mas o Lucas Quintal falou assim: ensine ele a respeitar regras e grupos do Face. Você conhece o Lucas Quintal? Como que é o negócio? Ensine ele a respeitar regras de grupos no Face. Não sei o que ele quis dizer. Também não quis, porque eu não tenho grupos no Face. Não. Eu só tenho 2 páginas. Eu acho que você está me confundindo com alguém. Está confundindo com alguém. O Paulo Valili. Paulo Valili contra o Bolsonaro no segundo turno. Não vai ter segundo turno. O Chora. que mais, Augusto? O pessoal está dando boa noite aqui, né? O Humberto Mendonça, a Maria dos Santos, José Luiz Vieira. A Daniela está perguntando de novo. Ele já respondeu para a Daniela. Respondeu Acho que ela entrou agora, né, e não viu. Ela queria saber se você é contra a escola sem partido. Você já respondeu, né? Certo, mais alguma coisa? O Paulo Valili está perguntando se o senhor realmente acredita que o Bolsonaro ganha no primeiro turno. Tenho certeza. Isso, ele está perguntando. O senhor acha que essas pesquisas estão erradas? Porque se a gente der margem
aí e não acreditar em pesquisa seria como asfaltar o caminho do adversário? Eu vou colocar uma coisa simples que vocês têm contato, vocês sabem do que eu estou falando. Vocês estão me entrevistando, não posso colocar você numa saia justa, mas vou colocar. Pode colocar. A gente faz pesquisas aí ligadas ao TRE, de votação via WhatsApp e via Facebook. E coloca-se lá os candidatos e você vai e vota em quem você quer. Isso registrado no TRE, que tem que ser assim, tá? E nós temos 83, 79, o mínimo que nós chegamos a ver é 73% de aprovação. Então, o que eu vou falar para vocês? Mas você acha que a rede social representa realmente as ruas? Likes não querem dizer votos. Sim. Às vezes a pessoa se simpatiza com o meu jeito de ser, com o meu jeito de falar, com a minha figura, mas não vota em mim. Sim. Isso é um fato. Só que isso que eu estou expondo para vocês aqui é uma pesquisa. Só que em vez de ser feito por uma pessoa com uma prancheta na rua, é feito digitalmente. Então, por isso há essa dissolução. Eu ter 1000 e poucos compartilhamentos num vídeo, 5.000 e poucos likes, não quer dizer que eu vou ter 5.000 votos. Mas quando eu coloco uma pesquisa com o meu número direcionado e a pessoa vai lá e vota em mim, isso é uma pesquisa como... Ela é digital, mas como se tivesse sido feito com uma prancheta na rua. Então, eu acredito que sim. Fazer uma pergunta para o senhor a respeito do pacto federativo, né? Que hoje a gente sabe que os municípios estão todos quebrados, né? Falidos. Essa divisão que é feita, né? A corrupção. Também, né? E o que você poderia fazer como deputado, né? Para tentar mudar isso? Eu como deputado sozinho não posso fazer nada. A gente tem que sentar, isso é um assunto longo, tem que ser discutido entre muitos e nós temos que chegar num consenso. Seria muita, vamos dizer assim, falta de consciência minha chegar aqui na frente e discutir esse tema sem antes sentar com as pessoas, certo? Que tem uma caneta na mão para a gente chegar num denominador. O que acontece nesse caso é o excesso de corrupção, como a gente disse no início dessa entrevista. Sai 1 milhão de Brasília destinado para qualquer coisa dentro de algum município e ele não chega aqui, ele chega faltando muitos pedaços. Então, nós estamos aí encarqueirados de dívidas até o pescoço, como a nossa prefeitura petista de Araraquara está até o tampo de dívidas. Então, não tem mais muito o que falar sobre o assunto. O Ronezê Correia está perguntando que o candidato a vice-general Mourão quis dizer com enfrentaremos em breve as guerras climáticas, pois mataremos e morreremos pelo clima. Acredito que o entrevistado... Espera um pouquinho. Você tem que entender de meteorologia agora. O entrevistado não sabe muito sobre esse tema, né? Mas o Bolsonaro é o único candidato que diz que vai tirar o Brasil do acordo climático. O candidato é a favor ou contra essa saída nossa do acordo internacional do clima? Tá. Primeiro, que isso daí também é um assunto que tem que ser estudado. Seria muito prematuro. Não é que eu estou sendo evasivo, eu tenho que ser coerente com as coisas que eu estou falando, tá? Seria muito prematuro eu dizer qualquer coisa nesse momento, porque eu não tenho dados e fatos na minha mão. Porém, eu tenho a total certeza que nós temos que continuar com os controles de poluição e de tudo que já está dentro do nosso país e fora dele também, e aperfeiçoar isso ainda mais. Emissões, desmate, todas essas coisas. A gente precisa de preservar o Brasil. Hoje, o Brasil está sendo vendido aos pedaços para a China, para vários países. O Brasil não tem que ser vendido. Os produtos brasileiros, sim. O nosso país, não. Então, eu acho que isso está meio enquadrado nesse fato. Mas eu não tenho como dizer isso sem ter acesso ao material para falar uma coisa com total coerência. Tá certo. A Maria dos Santos está perguntando, Profetiza, que pergunta é essa? O Estado é laico, por que a cruz na sala da presidência e leitura da Bíblia na Câmara? Isso vai continuar? O que fazer para cumprir o Estado laico? Nós estamos num país que as pessoas têm liberdade de se expressar, ainda, só que ainda não virou Venezuela, espero que não vire. Então, se a pessoa se sente bem em ler a Bíblia,
a Bíblia vai ser lida. Se a pessoa se sente bem em ter uma imagem lá que não agrida ninguém, porque não agride a ninguém, ela vai continuar na parede. Isso é uma opinião minha. Eu não estou aqui para me sobrepor sobre religião. A religião ela é livre. E eu não estou aqui para isso. Para mim não me incomoda nada o crucifixo na parede nem a Bíblia, porque eu faço uso da Bíblia diariamente. Certo. O que o... Aqui o Paulo está perguntando. Como que chama mesmo? Álvaro Berti, é o Álvaro. Hussein Bolsonaro. Ele o usa nome dele. Ele usa um vulgo aqui. É. Ele está perguntando: o Nióbio é nosso, né? Nióbio. 98 está nas terras brasileiras. Sim, fato. Nas terras goianas. Paulo, o que ele está falando aí? Ele está falando que Quer acabar com os corruptos? olha, esse país é de deixar qualquer um assustado. Só apareceu um ser humano que diz que vai acabar com os corruptos e bandidos, olha o desespero dos políticos. E é assim que tá, não é? Ele está falando aqui. Que mais? Tem mais alguma coisa do Hussein? O Hussein adora Não, ele ficar só fazendo... perguntou, aquela pergunta. Esse aí é Bolsonaro na Hoje veia. É nóis. A gente Esse já aí está é terminando o complicado. nosso tempo. Não, aqui Suzy? ó, essa já saiu, né? Na questão de gênero. Já. Certo. Aqui, essa... É besteira que ele está falando. Não é é. pergunta, Não. besteira. Pode passar. O Zé Dirceu deu uma declaração na Infomoney dizendo que... Lá vem dizendo que não seria por eleição, mas está perto de assumir o poder. O que você acha que ele quis dizer com isso? Tendo a reunião que teve há 45 dias mais ou menos, que foi o Foro de São Paulo, vocês têm conhecimento disso, Ursal e todos esses detalhes? Sim. Tá? O que é isso? Isso é a implantação do comunismo na América do Sul com um presidente único em todo o continente. Eles querem comunizar, isso é um fato, todo mundo sabe, né? A América do Sul, e acham que com essa união de Venezuela, Bolívia, Brasil e outros países, eles teriam condições de impor essa ditadura comunista e que nós nos calaríamos e aceitaríamos isso, porque eles são vários países nesse bloco que forma esse furo de São Paulo. E o que eu tenho a dizer para ele, que o choro é livre, isso aqui não vai acontecer no Brasil, nossa bandeira jamais será vermelha, porque tem sangue de brasileiro ainda aqui que não aceita isso daí. Eu não vou revirar lata de lixo para procurar comida para dar para os meus filhos, eu não estou aqui para isso. Certinho, o nosso tempo está terminando, você tem aí 1 minuto para as suas considerações finais, para passar o seu número e pedir o voto. Bom, gente, eu não sou de ficar pedindo votos, tá? Mas se você não pedir, ninguém vota. As pessoas votam por convicção, eu faço campanha por convicção, né? Por ideais. É o seguinte, eu queria agradecer a Deus, e Ele que me impulsiona e me dá discernimento para mim continuar caminhando. Queria agradecer a vocês pelo espaço, mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui, para que as pessoas de Araraquara saibam que tem sim pessoas do PSL e que tem candidatos do Bolsonaro na cidade. Isso daí não é um troféu para ninguém. Eu não sou perfeito, Bolsonaro não é perfeito. Nós somos meros seres humanos que resolveram descruzar os braços e tomar atitude na nossa vida. O meu número é 1736, tá? Tem pessoas usando a minha imagem na internet com um número de legenda inicial 22. Eu queria aproveitar até para avisar o pessoal que não é 1736. E acho que a gente já foi além, o que tinha que ser dito já foi colocado aqui, né, por mim. Não sei se agradei, mas não estou aqui para agradar, estou aqui para me falar a verdade. Certinho, mais alguma coisa aí? Só isso? É isso aí. Na semana que vem a gente continua, né? Isso, hoje é sexta-feira, eu já ia falar até amanhã, né? Para variar. Na segunda-feira temos aqui a entrevista com o Roberto Massafera, do PSDB, candidato a deputado estadual. Tá ok? Boa noite, gente. Muito obrigada. Boa noite.